Olá, felinas e felinos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse maravilhoso Cat Perfil. E hoje eu quero falar para vocês, compartilhar com vocês todas as terapias que eu fiz para me ajudar a me curar, a me entender e dar dos dois lados da minha cara para parar de buscar fora aquilo que estava dentro. Então eu tô aqui com as minhas anotações de todas as terapias que eu fiz, vou brevemente explicar um pouquinho para vocês, porque sou louca das terapias. Fora que eu me formei em alguma dessas terapias, então sou especializada em aplicar algumas delas. Caso você precise, caso você tenha curiosidade, comenta aqui ou me acha nas redes sociais, procura Julie Borges, aqui vou deixar o arroba aqui pra você, para que a gente possa conversar e eu possa te explicar melhor como que é essas terapias, caso você não esteja ainda familiarizada com as terapias alternativas. Então, antes de tudo, eu comecei com a psicologia, né? Fui na psicóloga, me diagnosticou com depressão, não fui mais. Depois fui na psicóloga de novo, numa outra quis me diagnosticar, não fui mais. Até que eu achei alguém que me ajuda a entender, em vez de me diagnosticar e dizer que eu preciso de remédio. Mas enfim, é o básico, né? Geralmente a gente procura o psicólogo, o terapeuta ou o psiquiatra. Terapeuta mesmo, sem ser o terapeuta alternativo. Então eu comecei por aí, não deu certo. Eu fui começando a buscar outros métodos que me ajudassem mais de forma espiritual, porque eu, como uma boa pisciana que sou, sempre vou buscar o místico, o oculto, o outro lado, né? E aí foi quando eu comecei essa busca por autoconhecimento através das terapias alternativas, porque eu queria curar coisas de dentro pra fora, sem perceber que eu precisava olhar para as coisas dentro de mim também. Então eu sempre buscava ajuda para conseguir analisar essas coisas. E eu mudei muito, gente. Muitas das terapias funcionaram muito. Só que qual que era o meu problema? Era que eu fazia muita uma atrás da outra. Então, algumas vezes eu nem sabia o que tinha funcionado de fato. Mas todas elas funcionaram, mesmo que de forma sutil. Porque eu sou uma médium esponja. Então, eu sou tenho um tipo de mediunidade que, dependendo do lugar onde eu vou, dependendo das pessoas que eu esteja, eu absorvo a energia dela e isso me desgasta. Então, tem muitos médicos que conseguem ver, que conseguem perceber, que conseguem analisar. E eu, geralmente, com as terapias alternativas, consigo ter a consciência um pouco depois, ou um tempo depois, que eu percebo que os meus comportamentos mudaram em algumas áreas que antes me incomodavam muito. Então, eu não percebo de forma imediata. E isso, muitas vezes, me deixava frustrada, a ponto de sempre estar procurando outra e outra e outra, achando que aquela não funcionava, sendo que, no fundo, estava funcionando sim. Então, eu vou começar aqui com o mais comum, entre aspas, né? Não sei qual é o seu nível de conhecimento do público que me assiste aqui, mas foi o Reiki, né? Então eu fazia massagem com uma senhora lá do Rio Grande do Sul, onde eu morava antes, que eu sou natural do Rio Grande do Sul e agora moro em Santa Catarina. Então eu comecei fazendo massagem e ela foi me apresentando esses outros métodos, Reiki, hipnose, visualização. Aí eu conheci o Hélio Couto, né, os conhecimentos do Hélio Couto, depois conheci da Eleanor Rives, que daí comecei a trabalhar a visualização holográfica, que é uma habilidade que eu tenho hoje de trabalhar com visualização holográfica, que é deixar você em um estado meditativo e começar a fazer você criar a sua imagem do futuro, começar a fazer você ressignificar as coisas do passado, ter um encontro com você mesmo, ter encontro com seus pais e perdoar, ter encontro com a sua criança interior. Então foi uma habilidade que eu desenvolvi de trabalhar com o inconsciente meu e das pessoas que desejam fazer essa busca interna. Então eu comecei com o Reiki, eu queria sempre saber como é que funcionava o Reiki e tudo mais, então uma vez por mês, por ali, sempre que possível, eu estava lá com uma profissional fazendo Reiki, até que eu fiz a formação de Reiki 1, 2 e 3, hoje sou especializada na formação de Reiki. O Reiki é o equilíbrio dos nossos 7 pontos energéticos e pode ajudar em várias questões do nosso corpo, mente, até mente dos nossos 7 corpos sutis, que são 7 corpos que a gente carrega, todo mundo tem esses 7 corpos, e eles carregam uma energia, uma frequência, às vezes como também carregam energias de outras vidas, para quem acredita, energias de pessoas, dos nossos ancestrais e tudo mais, às vezes ficam ali encapsulado, fora chips, contratos e coisas assim que a gente possa ter feito, novamente, para quem acredita em vidas passadas ou até mesmo quando criança. Sabe aquele negocinho que você fazia com o seu crush, de fazer as iniciais numa árvore, de fazer tatuagem junto? É contrato, é pacto, gente. Então, se você fez isso e isso te atormenta, saiba que você tem um contrato e um pacto que você fez inocentemente lá atrás e que pode estar te atrapalhando até hoje você encontrar o amor da sua vida, porque naquela época você fez um contrato com o suposto amor da sua vida e você nunca quebrou esse contrato.
Então o Reiki, ele ajuda a quebrar esses contratos, assim como a terapia multidimensional, que é uma formação que eu fiz também, que eu sirvo como canal dos seres de luz, dos seres ascensionados, para também quebrar esses contratos, essas crenças, esses medos, essas inseguranças. E com uma certa quantidade de terapias feitas, várias sessões, digamos assim, é possível também trazer a cura através dessas terapias. É obrigatório fazer a cura? Não, porque depende do seu nível de crença, e depende do quanto você acredita, e depende do quanto aquilo está encapsulado em você e quanto você está aberto a receber essa cura. Então nenhuma terapia alternativa é obrigada a curar você. Ela é como se fosse um complemento para sarar essas suas feridas, para sarar essas suas crenças que você carrega, e para mim ajudou muito. Então eu tenho informações nessas duas técnicas. E também na tarologia intuitiva, então não é tarô que vocês costumam ver nas religiões e coisas assim, é um tarô totalmente diferente, que eu trabalho de forma totalmente intuitiva, onde eu me conecto com você e falo aquilo que você esteja aberto a receber e que eu senti de falar pra você. Fora essas 3 terapias que eu fiz, 4 terapias que eu fiz, eu já fiz também Theta Healing, gente. Theta Healing é uma terapia alternativa, onde o profissional ele vai cavando dentro de você coisas que possam estar alinhadas com o seu problema. Por exemplo, uma que eu fiz era para trabalhar melhor o meu amor próprio, a minha aceitação. Então ela me direcionava, como se fosse uma hipnose, mas os métodos são diferentes, para saber aonde que isso tinha iniciado, para que eu ressignificasse isso. Aí depois eu fiz desprogramação neurobiológica, que é uma desprogramação de crenças, onde a profissional ela vai te direcionando e vai falando, por exemplo, em todos os lugares do seu corpo, das suas células, do seu ser, aonde existem crenças de não merecimento, eu desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. É uma terapia sensacional. Eu fiz algumas sessões dessa desprogramação neurobiológica, porque é uma desprogramação de neurônios, porque nós carregamos memórias dentro desses neurônios. Por isso que existe a neuroplasticidade, que é a capacidade de você aprender coisas novas. Então, a desprogramação neurobiológica, ela desprograma aquilo que você aprendeu lá atrás que não serve para você hoje. Aí também, fora isso, eu fiz os registros acásticos. Para alguns isso é a questão mais perigosa, entre aspas, de se envolver, porque você precisa ter um bom profissional, porque ele vai ativar, ele vai entrar, ele vai acessar os seus arquivos de vidas passadas, os seus arquivos intelectuais, os seus arquivos que são muito bem guardados, para que você seja liberto de contratos, chips ou qualquer coisa que você tenha de outras vidas que pode estar te atrapalhando em algum momento, porque a gente carrega coisas dessa vida. Por exemplo, teve uma das sessões que eu fiz que eu era uma bruxa, e eu amo a bruxaria, gente. Sou apaixonada, eu gosto de dizer que eu sou uma bruxa artesã, uma bruxa da natureza, porque eu amo a questão do misticismo. E num desses registros eu era uma bruxa que era muito maltratada, muito invejada, muito criticada. Então eu trabalhava com chás e ervas e tinha alguém que me invejava muito e tentou fazer o mal pra mim, e no final quem acabou sendo prejudicada foi ela, porque a médium que trabalha essa terapia, ela vê tudo e ela vai te direcionando, vai te descrevendo, até que eu fosse salva disso. Então eu fui liberta de toda essa inveja, de toda essa maldade que vinha carregando de muito tempo atrás e que estava me prejudicando. E aí que veio a lembrança de perceber o porquê que eu gosto tanto dessa questão da bruxaria moderna, digamos assim, por conta de que em algumas outras vidas eu já trabalhava com isso, já mexia com isso. Então os registros acásticos, eles ajudam você a quebrar e encerrar ciclos. Regressão, a regressão é mais familiarizada também, que é onde você volta para ressignificar e trabalhar coisas que aconteceram lá atrás, ou até mesmo um forte impacto emocional. Enneagrama, que é para entender o seu tipo, para que você consiga se autoconhecer e se entender melhor. Constelação familiar, que é uma coisa que eu faço com mais frequência. Não tanta, mas que eu já fiz várias vezes, que é cancelar e desprogramar várias coisas que não são minhas e que podem estar me atrapalhando na questão financeira, na questão familiar, nas questões que me prejudicaram. Então me ajudou muito a constelação familiar a encerrar ciclos com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus tios, com os meus avós, que me faziam ter ressentimento, mágoa, ódio deles. Então isso me ajudou muito a eliminar isso e ser mais amorosa comigo mesmo. Numerologia me ajudou a entender melhor, entender que eu tenho números mestres e que esses números mestres eles estão associados à comunicação, eles estão associados à espiritualidade, eles estão associados
ao artesanato, então me ajudou a me encaminhar melhor para aquilo que eu gostaria de fazer, ou para aquilo que eu vim fazer, como se fosse um propósito, uma meta. Então a numerologia e a astrologia me ajudou a entender que as minhas áreas de trabalho são comunicações, são mulheres, são autoconhecimento, são mentalidade, são espiritualidade, são artesanato, para que eu não precisasse passar a minha vida inteira, por exemplo, me metendo em contabilidade, me metendo em veterinária, me metendo em medicina, porque eu não daria certo nessas profissões, por mais que eu desse o meu melhor e fosse excelente naquilo que eu estava fazendo, porque eu tenho esse traço dos estudos, eu não me sentiria feliz nessas áreas, porque a minha área mesmo é a questão da comunicação e a questão do artístico, né? A barra de axis, que são pontos da cabeça onde eliminam, onde trabalham coisas que você carrega dentro dos seus neurônios e de tudo. Fiz terapia uterina para trabalhar o meu útero, para trabalhar as memórias que a gente carrega ali dentro do útero, que vem das nossas mães. Por exemplo, o medo de ter filhos, o medo de não dar certo, o medo de não dar conta, o medo de não fluir. Crenças que eu tinha com o meu pai, porque o útero tá ligado com o pai. Terapia multidimensional que eu expliquei pra vocês no começo, a tarologia que eu falei pra vocês também, a radiestesia, que eu mesmo faço a radiestesia, que é com um pêndulo pra fazer questionamentos. Então, quando eu lembro, eu nunca tomo Quando eu lembro, eu nunca. Entenderam, né? Quando eu lembro, eu sempre busco o pêndulo para perceber, por exemplo, que dia é melhor para fazer uma live, que dia é melhor para fazer um workshop, que dia é melhor para fazer um evento. Então, quando eu lembro, eu busco o pêndulo para me ajudar nesses processos, para saber qual o melhor dia que vai ser propício a eu trabalhar esse tipo de energia. Porque, como eu mencionei já alguns conteúdos, a lua interfere, o meu emocional interfere. Então, quando a gente tem ajuda até do nosso próprio corpo para interferir nisso, facilita bastante para que você evite frustrações. Mesa radiônica é uma mesa que eu também já faço há algum tempo, principalmente para prosperidade, para fazer limpeza, para quebrar contrato, para eliminar encosto, para eliminar tudo. Auriculoterapia, que é sementinhas que vão no ouvido, que também trabalha como se fosse uma acupuntura, que trabalha as energias dentro do nosso corpo. Então a acupuntura são sementes que vão na orelha, sementes de um negócio específico que agora eu não vou lembrar, e eles vão trabalhando o teu corpo. Então, por exemplo, se eu tenho dor na barriga, digamos assim, tem um lugar específico da orelha, que a veinha que carrega aqui está ligada com a frequência energética da minha barriga, que vai ajudar a amenizar as dores, digamos assim. É sensacional, um negócio bem louco. E, resumindo, seria mais ou menos isso, gente. E já fiz também a questão da hipnose. A hipnose eu não gostei muito, vi os movimentos muito sutis, porque antes era muito chorona e o choro cessou muitas vezes. Então eu fiz vários e vários procedimentos desses, fora alguns que eu não lembro, que eu já fiz também, mas que me ajudaram a me tornar quem eu sou hoje, né? Então sempre buscando ajuda de fora para trabalhar o interno, até entender que eu precisava trabalhar o interno para depois buscar ajuda de fora. E isso me levou ao meu autoconhecimento, tanto que algumas delas eu me profissionalizei para, quando possível, quando necessário, eu ajudar as outras pessoas ou até fazer mesmo a minha própria aplicação. Então, para hoje, era esse o vídeo, gente. Se vocês quiserem saber mais, me chamem lá no Instagram sobre essas terapias ou pesquisem mais, tenham suas próprias experiências dentro dessas terapias. Se vocês querem indicação, eu quero fazer o Theta Healing que você falou, me chama que eu tenho a capacidade de te indicar os melhores profissionais para que você tenha a tua experiência da forma mais amorosa possível, que foi assim que eu fui atendida e é isso que eu quero levar para você também, para que você tenha a tua própria experiência de buscar essa cura, de buscar esse conhecimento, de buscar essa libertação de coisas que podem estar te aprisionando. Um bom profissional pode te ajudar a quebrar essas raízes, porque talvez você já tenha ido no médico, já tenha ido buscar vários profissionais e ninguém conseguiu diagnosticar ou dizer o que você tem. Às vezes pode ser espiritual. E se pode ser espiritual, todas essas alternativas, todas essas terapias que eu mencionei aqui podem te ajudar a se livrar disso que você tanto sente. Fora que eu também faço os estudos da Cristina Cairo, que fala sobre a linguagem do corpo. Então, dependendo de onde você tem dor, eu consigo alinhar com o seu emocional. Porque as nossas doenças, as nossas dores, as doenças do mundo, as dores do mundo, elas sempre vão estar ligadas com o emocional. Então, por isso que às vezes você vai no médico, vai em vários e vários médicos para tentar dizer aquilo que você tem,
e às vezes isso é emocional e a linguagem do corpo ela te ajuda a entender aonde isso começou, o que você tem que soltar, o que você tem que perdoar para liberar aquela dor do seu corpo. Porque quando o corpo grita, é porque você já ignorou demais aquilo que você precisava ter olhado antes. E você não olhou, e aí o teu corpo começou a se manifestar e a gritar para dizer para você que algo não está indo bem. Então, nosso corpo, ele sempre tem essa reação, ele sempre vai nos alertar. E a gente precisa estar alerta a esses sinais que o corpo dá dia após dia pra nós quando algo não vai bem. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, espero que você tenha gostado. Comenta aqui se você já conhecia alguma dessas terapias. Compartilhe esse vídeo e curte muito pra que esse vídeo seja cada vez mais entregue. Que quem sabe uma dessas terapias pode salvar vidas ou agregar muito na vida de alguém que esteja precisando. Então, me ajude a fazer com que esse vídeo seja entregue. E até a próxima!